Meus irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória da Virgem e Mártir Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete perdeu seu pai com 9 anos de idade. E enquanto sua mãe e suas irmãs mais velhas iam trabalhar, ela permanecia em casa, cuidando da mais nova. Um rapaz de 20 anos, chamado Alessandro, no início do século passado, sabendo que ela estava sozinha, entrou na casa dela e solicitou que ela tivesse relação sexual com ele. Ela tinha 11 anos de idade e ele 20. E ela protestou dizendo: não quero, Deus não gosta. Ele então insistiu. E ela então, chorando, lhe respondeu: não faça isso, porque é pecado mortal, e a sua alma irá para o inferno, correrá risco de ir para o inferno. Ele insistiu, mas ela lutou bravamente. Então, ele a apunhalou com 11 facadas, e depois com outras 3. Morreu para permanecer pura, morreu para permanecer virgem. Este rapaz, depois de algum tempo, sonhou com ela. E ela lhe entregava um buquê de flores que se queimavam em suas mãos. Ele então se arrependeu sinceramente de tê-la matado. E no dia em que ela foi canonizada e proclamada santa pela igreja, estavam na sua canonização sua mãe, suas irmãs e o assassino, arrependido. Meus irmãos, num mundo tão erotizado e sensualizado como hoje, uma menina que protesta e sabe que é pecado mortal, tais tipos, tais comportamentos, é um escândalo para os dias de hoje. Porque num mundo erotizado, em que se inicia a vida sexual cada vez mais precocemente, um mundo longe de Deus, um testemunho desse escandaliza muita gente. Não, Deus não gosta, é pecado mortal. Embora pareça ser antiquados, meus irmãos e minhas irmãs, os mandamentos de Deus permanecem os mesmos e são imutáveis. Ainda na lei de Deus, que nós aprendemos no catecismo, o 6º mandamento da lei de Deus diz: não pecar contra a castidade. E esse mandamento não saiu de moda, ainda que pareça ter saído de moda. Ainda é pecado pecar contra a castidade. Mas no mundo em que vê o sexo como divertimento e não como relacionamento que se dá diante de Deus e no Senhor, no casamento, e apenas no casamento, dizer o contrário, de que não é divertimento, mas é fidelidade e cumplicidade, parece ser escândalo. Os mandamentos do Senhor permanecem os mesmos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Santa Maria Gorete é exemplo de pureza para todos os jovens e todas as moças e rapazes de hoje em dia. Todos. E ela nos lembra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que eu não posso doar o meu corpo para uma pessoa com quem eu não jurei fidelidade por toda a vida. O meu corpo é templo do Espírito e eu me torno uma só carne no casamento, e no casamento eu me dou e a pessoa com quem eu se casei se me dá. E é no casamento que esta união sexual é abençoada por Deus. Que Santa Maria Gorete
nos ensine a guardar a pureza, que não é apenas e simplesmente abster-se de relações sexuais antes do casamento e ser fiel à esposa no casamento. Porque castidade é abster-se de relação sexual antes do casamento e ser fiel à esposa e ao esposo dentro do casamento. Mas tem muita coisa a ver com os olhos, com os gestos, com os sentidos. Se alguém é lascivo, se alguém só pensa em besteira, ainda que não faça, é casto? Nunca. Castidade não é só abster-se de atos, mas também de pensamentos, de olhares. Por isso é preciso ser vigilante, vigiar-se. Um pecado grave não surge como um raio num céu limpo. Surge um raio num céu limpo? Não. Primeiro as nuvens ameaçam, se aproximam, o céu fica escuro, e quando as nuvens estão, e podem ser vistas por todos, surge um raio. Assim acontece. A não ser por fragilidade, ou porque fomos pegos de surpresa, dificilmente alguém comete um pecado grave, sem antes esse pecado grave ter sido precedido de outros pecados menores. Pecados leves, que a gente diz, isso aqui é só um pecadinho. Quando eles se acumulam na nossa vida, eles vão nos preparando e nos dispondo a cometer uma falsa, uma grave ofensa contra Deus. Que Santa Maria Gorete nos ensine a sermos puros, de corpo e de alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.